Olá, bom dia, crianças, tudo bem? Então hoje são 16 de julho, quinta-feira. Hoje nós teremos aula agora de filosofia, tá? E aula de arte logo em seguida, tá bom? Então vamos para a aula de filosofia, página 9 do livro didático. Hoje nós vamos trabalhar a página 9, 10 e a página 11, tá certo? Então vamos lá. O que nós estamos trabalhando aí? Elementos da natureza, né? O que é o natural? É aquilo que nós não conseguimos construir, é aquilo que nós não fabricamos na natureza, certo? Por exemplo, as árvores, os animais, a água, né? O ar, o vento, né? Que é o ar em movimento. Então, esses são elementos naturais, são aquilo que nós não conseguimos construir com as nossas mãos, tá? E os elementos artificiais, não é? São aqueles que são construídos pelas nossas mãos, usando então a matéria-prima, que é os elementos naturais, tá? Como assim, professor? Vamos entender então o que são elementos naturais e elementos artificiais, tá certo? Então vamos lá, página 9. Natural ou artificial? Se eu mostrar para vocês então um lápis. É um elemento natural ou é um elemento artificial? E aí? Olha como é que é a produção do lápis. O lápis tem a produção, então, feito de madeira, tá? Então, é matéria-prima. A madeira é um elemento natural ou artificial? Muito bem, a madeira é um elemento natural, tá? Se eu mostrar para vocês, então, um brinquedo. Brinquedos, ó. É de plástico. É um elemento natural ou é um artificial? Muito bem, é um elemento artificial, tá? Então, esses são as diferenças aí de elementos naturais e artificiais. A madeira, que é do lápis, vem das árvores, não é? Então, é um elemento natural. E é fabricado pelo homem, né? Fabricado, então, o lápis, que eu quero dizer, tá? O lápis, então, é produzido, então, nas indústrias, mas usa a matéria-prima que é natural, que é a madeira, tá certo? Então, os brinquedos que eu mostrei pra vocês, esses daqui, ó, a capinha do celular, tá? O apagador, ó, são elementos, então, artificiais, que são produzidos, então, pelo homem, tá certo? Então, vamos ler o conceito, então, de elementos naturais e artificiais? Então, vamos ler. Aqui, ó, tem o conceito de elementos naturais e elementos artificiais, certo? Aqui no QR Code é um jogo, tá? É bem interessante vocês brincarem aí, ó. Vocês vão fazer uma brincadeira aí onde fala de elementos naturais versus elementos artificiais, tá? Então vamos ler o conteúdo aqui que está dizendo no informativo. Elementos naturais são aqueles que a natureza produz por si só, ou seja, por si mesma, sem a interferência humana. Então, as árvores quando crescem lá, não é? A germinação das sementes, formação de novas plantas, os pássaros, ou seja, os animais, né? O ar. Então, nós não conseguimos produzir isso aí. Então, são elementos naturais. As pessoas podem utilizá-los de sua forma como matéria-prima, como eu falei para vocês aqui sobre o lápis. A madeira, então, é matéria-prima de um elemento natural para a fabricação do lápis, ou para confeccionar diferentes produtos. Já os elementos artificiais são os produtos que o ser humano confecciona por meio do trabalho. Então, como os objetos aí de brinquedo, né, os objetos de decoração em casa, tá? Isso tudo são elementos artificiais que são construídos pelos homens, tá? Por meio de máquinas, de ferramentas, tá certo? E quais também são artificiais, ou seja, produzidos então por seres humanos. Então a diferença aí para vocês entenderem de elementos naturais e elementos artificiais. Muito bem, virando então página 10. Aqui tem duas obras para vocês observarem, ó. Duas obras, esta e esta. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é observar as duas obras. O que vocês conseguem observar aqui? Qual dessas obras aqui são elementos naturais e qual tem elementos artificiais? Conseguem identificá-los? Então façam essa observação.
Aqui também tem QR Code, que é um joguinho, tá? Para vocês aí brincarem também com essas artes aqui, com essas obras, tá certo? É o jogo de impressão das cores, tá? Então vocês podem realizar essa atividade aí também. Vamos falar então dessas duas obras aqui. Essas obras são então reproduzidas, tá? Dando exemplos aí para vocês de elementos naturais e elementos artificiais. Quando eu pedir para vocês então observarem cada uma, é para vocês verem aí o que tem de elemento artificial numa obra ou o que tem de elemento natural, tá? Então a gente observou aqui nessa primeira obra, ó, que são utilizados aí vários tipos de materiais, não é? Esses materiais aqui são materiais artificiais. Muito bem. Observe para vocês verem, são vários objetos aqui para então a formação dessa imagem aqui, tá? É uma obra então de Muniz, tá certo? Que chama Depois de Caravaggio, de 2005, impressão a cores, tá? Esta obra aqui, ó, observem para vocês verem também. É uma imagem onde mostra então elementos naturais. Olha só, a vegetação, tem animais, árvore, e formou então um esboço aqui de um rosto. Tá vendo? Tem os olhos, o nariz, tá? Então é um esboço então de um rosto, utilizando então elementos naturais para a formação então dessa arte, desta pintura, tá? Também uma pintura que retrata então Shevchenko, tá? De 2009 essa pintura, Olhos sobre Tela, tá certo? Então tem um QR Code aqui que é retratando essas duas imagens aí para vocês brincarem aí com o jogo das cores, tá bom? Então, muito bem. Então, são duas obras aí retratando, então, uma arte, tá? Utilizando, então, elementos artificiais e elementos naturais, tá certo? Então, vamos às atividades? Página 11. Anote exemplos de elementos naturais e artificiais que você percebeu nas duas obras. Então, vocês vão observar novamente as duas obras, tá? E responder aqui para mim, ó, o que vocês observaram aí de elementos naturais e elementos artificiais? Escrevam aqui, tá? Explorem o máximo que vocês perceberem aí de elementos naturais e artificiais nessas obras, tá? Muito bem. Já na atividade 2, dos elementos registrados na atividade anterior, anote o que fazem parte de seu dia a dia. Qual desses elementos, então, que vocês perceberam na atividade anterior, entre elementos artificiais e elementos naturais, que fazem parte do dia a dia de vocês em casa, tá? Tudo que vocês observaram, então, na atividade anterior, vocês vão anotar aí o que vocês observam também em casa, tá? São elementos naturais e artificiais, que vocês registraram na atividade número 1 e que vocês observam também em casa, anotem aqui também no número 2, tá? Número 3 e última. Com orientação do professor, observe alguns elementos naturais e artificiais que fazem parte do seu cotidiano, ou seja, do seu dia a dia. Escolar. Registre o nome desses elementos. Então, vocês vão lembrar aí, ó, o que nós temos aqui na escola de elementos naturais e elementos artificiais. Anotem nesses quadrinhos aí, tá? O que nós percebemos que tem aqui na escola, que temos então de elementos naturais? Vocês vão anotar tudo que tem de elemento natural aqui na escola, que vocês lembram aí. E tudo que é de elementos artificiais que tem na escola também anotem aqui, tá certo? Vocês lembram aí que nós temos o campinho ali onde vocês brincam de bola, não é? O que tem naquele campinho ali? Nós temos ali o pátio onde vocês brincam, aqui na frente, na porta da escola. O que tem ali também? São elementos artificiais ou naturais? Tá? Nós temos a sala de aula. O que tem dentro da sala de aula aí? São elementos naturais ou artificiais? Tá certo? Então vocês vão buscar na memória de vocês todos os elementos naturais e artificiais que tem aqui na nossa escola, tá? Tudo vocês podem registrar, desde o campinho lá onde vocês brincam de bola, até aqui no pátio onde vocês têm os brinquedos ali para brincarem, tá? São elementos aí naturais e artificiais que nós aprendemos hoje no conteúdo de filosofia, tá certo? Então, muito bem. Façam as atividades que vocês conseguirem fazer, tá? E na aula virtual nós retomamos então para poder fazer as correções dessas atividades,
tá certo? E tirar as dúvidas aí que ficaram, tá bom? Então é isso aí. Boas atividades para vocês e espero vocês na aula virtual.